Faremos a leitura do verso 1 até o 18. 1 Reis 19, do 1 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à estrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, filho de rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aí, vamos fechar os nossos olhos? Santo Deus, te damos graças, ó Pai, por essa noite, por esse clima agradável e por podermos nos reunir em Tua casa para aprender da Sua palavra. Nos ajude, ó Pai, nesse momento a compreender as Suas Escrituras e que através da vida do profeta Elias nós possamos conhecer mais do que o Senhor tem a nos ensinar hoje em nossas vidas. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pedir para um copinho d'água, fazendo favor.
Irmãos, queria começar pedindo para vocês, o que traz na memória de vocês a tristeza? O que faz cada um aqui presente entrar no inverno de sua alma? O que nos faz esquecermos das bênçãos de Deus e continuar na tristeza? Se eu pedir para o Léo e a gente olhar a tabela do Brasileirão, a gente vai dizer, é o Corinthians. Nosso Coringão tá feio, né, Léo? Se eu pedir para o Alberto, pode ser que o Grêmio, né, Alberto? Mas vamos pensar mais profundo e observar isso na vida de Elias hoje. O que nos faz entrar no inverno da nossa alma? No texto que nós lemos, nós vemos um episódio em que narra a história de um grande profeta de Deus, mas que passou por um problema terrível, um momento do inverno de sua alma. Mas hoje a gente vai entender melhor o que o inverno da alma de Elias tem a ver conosco hoje, tem a ver com as nossas vidas hoje. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa compreender o que se passava ao redor de Elias e diante desse texto. Se nós voltarmos um pouco no tempo aqui de Elias, logo depois da morte do rei Salomão, nós bem sabemos que o reino de Israel foi separado em dois, o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos mantiveram o território do norte e 2 tribos o do sul. Só que o que é interessante e leva destaque é de que nessas 10 tribos do norte, no reino do norte, aquele reinado e aquele reino durou apenas 209 anos depois da morte do rei Salomão. O que leva mais destaque é justamente a invasão em 722 a.C. do reino da Síria, dizimando o reino do norte e acabando totalmente com aquele povo. Mas se nós pensarmos ainda um pouco sobre o reino do norte, nós vemos que se passou no trono do reino do norte mais de 19 reis, com 8 dinastias diferentes. E desses 19 reis, nenhum deles foram tementes a Deus. Nenhum desses reis andaram nos caminhos do Senhor. Todos esses reis foram idólatras, ímpios, apóstatas. Nenhum se dobrou e se voltou aos caminhos do Senhor. E quando nós olhamos ainda para a história de Elias, nós vemos que no tempo de Elias, Deus ergue um grande profeta de uma cidade desconhecida, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas para ser um grande homem no povo do Senhor, no povo de Deus. E juntamente com Elias, o rei que se encontrava no trono era chamado rei Acabe, um homem que, diante da história, recebeu o título do pior rei de Israel. Um rei que era governado não apenas pelos seus súditos, mas também pela sua mulher, chamada Jezabel, uma mulher maléfica. Então, antes do texto que nós lemos do capítulo 19, nós vemos a história do profeta Elias surgindo ali no capítulo 17 de Reis. E o mais interessante e o que leva destaque na vida de Elias é o episódio do capítulo 18, em que Elias vem a superar e a matar 450 falsos profetas do falso deus Baal. Elias chega diante do rei e desafia esses profetas a um desafio tanto misterioso, em que ele colocava em xeque qual seria o verdadeiro Deus sobre Israel. Elias desafia os 450 profetas a falarem, a orarem a Baal, pedindo para que Baal descesse fogo do céu e consumisse o sacrifício sobre um altar. E o Deus que descesse fogo do céu seria reconhecido para sempre como Deus de Israel. Então o desafio é aberto, os 450 profetas começam as suas orações, as suas gritarias,
começam a se mutilar diante do altar, clamando: Baal, desça fogo do céu. Mas nada acontece. E Elias, de uma forma debochada e ousada, começa a falar para os profetas, no capítulo 18: viu, mas Baal deve estar viajando. Eu acho que é melhor vocês gritarem mais alto. Vai que ele ouve. Vai que ele escuta mesmo vocês e desce fogo do céu. Continuem, se esforcem mais. E os profetas chegam ao ponto que ficam sem forças e abandonam o desafio. Então Elias surge com uma oração ousada, clamando ao Senhor dos senhores que descesse fogo do céu. Então o Senhor desce fogo do céu, acaba consumindo toda a água, todo o sacrifício sobre o altar. E quando o povo vê tudo aquilo acontecendo, o povo teme e treme diante de Deus e reconhece novamente o Senhor como Senhor sobre Israel. Mas logo depois desse episódio, nós vemos Elias entrando no inverno de sua alma, em que ele é ameaçado de morte pela rainha. Logo depois de ver aquela milagrosa obra de Deus sobre o altar, sobre todo o povo de Israel, após uma mulher o jurar de morte, ele foge. E aí que entramos no nosso tema de hoje. Nós veremos justamente o que nos faz entrar no inverno de nossa alma. O que nos aflige ao ponto de nós esquecermos do amanhecer ensolarado do verão da alegria. O que nos mantém na tristeza? O que te faz continuar na tristeza da sua alma, irmão? Nós vemos que na vida do profeta, 3 lições são apresentadas nesse texto, sobre o inverno da alma de Elias. E a primeira delas, Deus nos ensina e no texto nos mostra que entramos no inverno da nossa alma quando olhamos para a escuridão desse mundo. Acompanhem comigo, os irmãos, o verso 1 até o 3, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Notem que, como eu falei anteriormente, se nós acompanharmos a história do profeta Elias desde o capítulo 17, se nós formos lendo sem muita atenção à história, nós olhamos para Elias e vemos um homem quase inabalável. Olhamos para Elias e vemos um grande homem de Deus, um homem que não temia nada, um homem que não temia 450 profetas, um homem que debochava dos falsos deuses, um homem que questionava o próprio rei no seu trono. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, em sua narrativa fantástica e detalhada, ela nota e narra os mais altos atos da vida de um homem, como os mais profundos medos do seu coração. Na vida de Elias não é diferente. Vemos Elias, por mais que tenha feito grandes atos diante de Deus e em nome de Deus, nós vemos um homem que só havia feito isso quando dependia totalmente do Senhor. Elias, por mais que tenha feito todos esses atos em nome de Deus, por mais que havia dependido do Senhor ao extremo em sua jornada, agora estava sofrendo o inverno de sua alma. Estava sofrendo a escuridão do seu coração. Elias estava entrando em depressão. E você hoje pode estar se pensando: por que eu tenho sofrido tanto? Você pode ter entrado na igreja hoje com esse frio: poxa Deus, por que mais uma vez um frio desse?
Por que que as previsões estão falando que amanhã cedo vai ser 3 graus, Deus? Por que que o Senhor tem me feito sofrer tanto assim? Por que eu tenho sofrido no meu trabalho, nos meus estudos? Eu tenho ajudado a igreja, Senhor. Eu tenho participado das programações, eu tenho contribuído, eu tenho feito coisas para o Senhor. Mas, meu irmão e minha irmã, muitos desses sofrimentos que passamos em nossas vidas são estações necessárias e que passarão. Como o inverno que estamos passando, ele chegará ao fim. Da mesma forma, o inverno de nossa alma, ele tem um fim determinado. Da mesma forma como na vida de Elias, o inverno de sua alma chegaria ao fim. Mas Elias aqui, nós vemos que ele sofreu isso quando parou de depender no Senhor e olhou para a sua situação, olhou para a sua vida em perigo e colocou como prioridade acima de obedecer o Altíssimo. Elias aqui, ele coloca em xeque tudo que ele já havia passado com Deus. Se os irmãos em casa quiserem acompanhar e lerem o capítulo 17 e 18, nós vemos os atos milagrosos de Deus na vida de Elias. Deus o levando para lugares desertos e o sustentando por animais. Deus o atendendo em suas orações, guiadas pelo próprio Deus, e cerrando os céus sobre Israel por 3 anos. Deus havia operado grandes obras pela vida de Elias, mas quando Elias estava totalmente dependente do Altíssimo. As situações que Elias estava se colocando agora eram porque ele estava vivendo pelos seus próprios olhos, não mais pela dependência do Senhor. E na palavra de Deus, não são poucas as vezes que nós vemos alertas do próprio Deus para nós, meros humanos, sobre a dificuldade que é de viver pelo aquilo que vemos. No capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 10, nós vemos uma ilustração para entender melhor esse texto, onde conta a história de Ló. O verso diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Nós vemos na história de Ló, onde ele se separa do seu tio Abraão, e guiado pelos seus olhos, ele avista campinas belas, e ele olha para os seus rebanhos e diz: olha, eu vou ser muito bem sucedido lá, aquelas campinas são muito belas, eu vou me dar bem lá naquele lugar. E a história continua narrando que ele estende as suas tendas até as cidades de Sodoma e Gomorra, e lá o seu coração se encontra com a perversidade daquelas cidades e daqueles homens. E ao decorrer da história, vemos a sua família sendo dilacerada, porque Ló havia tomado uma decisão de viver por aquilo que se vê. Mais uma história que narra isso se encontra lá em Números, capítulo 13, verso 33, que nos diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui quem está contando isso são os 10 espias para o povo de Israel. Após visitar a terra de Canaã e testemunhar lá com os próprios olhos que era a terra que Deus manava leite e mel. Mas ao voltar, guiados pelos seus próprios olhos, eles se encontram na escuridão do seu coração e amedrontam toda a nação de Israel, dizendo: a gente não vai conseguir, aqueles homens lá, eles são gigantes, não tem como nós vencermos eles. E no meio desses 10 espias, mais 2 contrariam os seus colegas, dizendo: o Senhor nos prometeu, o Senhor é quem nos dará aquela terra.
Mais uma história que narra essa dificuldade do ser humano e do coração do ser humano de viver por aquilo que se vê, está lá em Mateus 14, o verso 30, que nos diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aqui nós vemos o nosso querido e conhecido Pedro, ao estar caminhando sobre as águas, ao olhar e se deparar com a maré, teme e, submergindo, clama ao Senhor. O que tem nos feito entrar no inverno de nossa alma? Tem sido os nossos olhos altivos? Tem sido a ilusão desse mundo? Que nós venhamos a nos arrepender, irmãos. Que nós nos voltemos ao Senhor e que pela sua misericórdia Ele nos firme novamente sobre a rocha. Nós vemos ainda que Deus, Ele não responde à fuga de Elias com ódio e aversão. Pelo contrário, vemos a misericórdia do Senhor para com os seus. E em segundo lugar, nós vemos que o texto nos mostra que mesmo estando no inverno de nossa alma, o Deus da provisão acalma o nosso coração. O verso 4 até o 8 nos diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, o que Elias estava buscando aqui era uma desistência total do seu ministério. Aquele que havia debochado dos profetas de Baal, aquele que havia cerrado os céus com a sua oração, após ser jurado de morte por uma mulher da mais baixa estirpe, estava agora pedindo para si a própria morte. Estava sofrendo. E Deus aqui não estaria sendo injusto se atendesse ao pedido de Elias. Pois se nós viermos a pensar, qual de nós somos dignos de continuar caminhando sobre essa terra, guiados ou à deriva do nosso próprio coração, pelas próprias vistas? Não é à toa que em Efésios, Paulo vem a nos dizer que anteriormente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus ainda queria restaurar e renovar as forças de Elias aqui. Como falei anteriormente, Deus não responde à fuga de Elias com ódio e aversão. Pelo contrário, Deus estava querendo mostrar-lhe que nada do que ele havia feito antes era pela sua própria capacidade, mas sim porque Deus havia o capacitado para o serviço. Mas sim porque Deus estava o abençoando, enquanto ele estava totalmente submisso ao senhorio do Senhor dos senhores. Elias, ele precisava ser lembrado de que Deus não havia o abandonado, independente dos seus últimos atos. E qual é a forma de Deus mostrar isso? Deus mostra com a sua providência. Deus mostra através de uma boa refeição trazida por um ser celestial. Elias agora estava sendo alimentado
pela comida e pela bebida dos céus. Não mais por animais, como no capítulo 17, no verso 6, mas agora por um anjo do Senhor. Elias estava testemunhando mais uma vez uma milagrosa providência do Altíssimo em sua vida. Mas como Elias responde isso? Não sendo grato, simplesmente comendo, bebendo e voltando a dormir. Elias estava sofrendo. Elias estava no inverno de sua alma. E é justamente isso que revela o mal do coração do ser humano. O que há de mal dentro do meu e do seu coração. Nos colocamos em situações de aflições, mesmo sabendo em quem e por quem devemos viver. E quando nos deparamos nessas situações de dificuldade, nós questionamos Deus. Por que, Deus? Por que isso de novo? Eu não fiz aquilo e aquilo outro pelo Senhor? Eu não fiz aquela e aquela outra coisa em seu nome? Por que eu estou sofrendo agora? Isso revela o mal que há dentro de nós, o nosso pecado. E como devemos combater isso? Olhando firmemente para aquele que é o nosso Redentor e Salvador. Elias aqui, quando surgiu o problema em sua vida, a primeira coisa que ele busca é desistir. E não é diferente conosco hoje. Quando surge um problema no trabalho, eu vou sair logo desse emprego, eu não preciso disso para mim. Quando surge um problema na faculdade, nos estudos, quer saber, eu vou trancar essa faculdade, eu me viro de outro jeito. Quando surge um problema de saúde, é só murmuração e murmuração. Quando surge um problema no casamento, quer saber, vamos acabar com isso. O nosso coração humano sempre busca a forma mais fácil de sair do inverno da alma. Mas o que a palavra nos mostra? A palavra nos revela que precisamos estar e confiar de forma dependente do Senhor. O que Deus nos mostra através da vida de Elias é que Ele é o Senhor. Ele é quem nos mantém firmes nessa vida. Ele não é um simples gênio da lâmpada que nós procuramos quando queremos algo. Olha Deus, apareceu um problema nas finanças. Senhor Deus, nos abençoe aqui, Pai, por favor, assim, assado. Surgiu um problema de saúde. Não, agora é a hora de buscar a Deus. Senhor Deus, olha, eu estou sofrendo nessa questão de saúde. Deus não é um mero gênio da lâmpada, mas Ele é aquele que nos redimiu e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que somos chamados a confiar no Deus da provisão, não nas providências. É por isso, irmãos, que somos chamados a confiar no Senhor da provisão, não nas suas providências em nossas vidas. O mundo lá fora, sim, vive pelas providências que eles mesmos conseguem em suas vidas, mas o cristão não. O cristão vive pela fé e a confiança no Senhor da provisão, independente se a providência está vindo ou não. É difícil? Mas esse é o chamado do cristão, irmãos, pois tudo é a provisão de Deus em nossas vidas. John Gill uma vez disse assim: é somente à medida que Deus concede a sua graça e o Espírito Santo que alguém consegue andar com integridade. A conduta de Elias nessa ocasião mostra que o espírito e a coragem que ele tinha manifestado anteriormente era do Senhor e não dele mesmo. E que aqueles que têm o maior zelo e coragem em favor de Deus e de sua verdade, se deixados por si mesmo, tornam-se fracos e medrosos.
Uma cena que contrasta e que nos ilustra essa lição do texto se encontra lá em João 21, quando o próprio Salvador ressurreto vem a preparar um grande, um maravilhoso café da manhã, com um fogo e brasas para aquecer os pescadores molhados, mas que aquele café da manhã era para traidores, para aqueles que noites atrás, quando ele estava sendo preso, o negaram e fugiram, o abandonando. E quando mulheres chegaram diante deles, aqueles mesmos pescadores, e falaram: olha, o Senhor ressuscitou, o corpo não está mais lá no túmulo, nós vimos ele. Eles não creram mesmo assim. Nós não somos diferentes, irmãos. Muitas das vezes nós queremos acreditar nas providências e não no Deus da provisão. Mas louvado seja Deus, porque Ele é quem nos sustenta. Dele somos e por Ele vivemos. Em último lugar, nós vemos que o texto nos ensina que depois de passar pelo inverno da alma, pelo vale da sombra da morte, o Deus da provisão, Ele continua nos usando como instrumentos na mão de um Deus justo. O verso 14 até o 18 nos diz assim: Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. No inverno de sua alma, Elias ele se despedaça na tristeza, porque ele se achava injustiçado pelos atos que ele havia feito ao Senhor e pelo sofrimento que ele estava passando. Mas o que Deus queria era justamente mostrar para Elias que ele ainda tinha um papel importante para o seu povo. Nada havia mudado para Deus. Deus estava chamando Elias, independente se Elias se achava agora apto ou não mais para o serviço. Deus estava colocando no esquecimento todos os seus últimos atos. O que Deus estava querendo fazer era mostrar para Elias que o seu tempo na escuridão da alma já havia terminado. Seus pedidos delirantes haviam caído no mar do esquecimento. E agora ele tinha uma função. Agora ele tinha uma ordem a ser obedecida. Ordens a serem seguidas. Como um soldado do Senhor dos Exércitos, ele deveria obedecer. E da mesma forma, Deus mostra esse mesmo chamado para o seu povo, para mim e você hoje. Independente, não importa o quão profundo você andou na escuridão do seu coração, não importa a situação que você se encontra, Deus te chama para o serviço. Deus te chama para ser um verdadeiro cristão. E essa é a graça de Deus em nossas vidas. Essa é a maravilhosa obra de Deus, independente do inverno da nossa alma. Como Deus da provisão, Ele tem nos sustentado. E como Deus da provisão, agora Ele tem um chamado para as nossas vidas. Deus quer usar você e eu, meu irmão, para o serviço da obra. O Senhor Deus
que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é o mesmo Deus que agora te chama para sair da escuridão do seu coração, para abandonar esse sofrimento e tristeza e viver pela alegria em Cristo, servindo e obedecendo a Cristo. Mais uma ilustração que nos mostra essa lição se encontra novamente em João 21, quando o próprio Cristo, depois de se encontrar com aqueles homens que o acompanharam por 3 anos, mas que noites atrás o abandonaram, o negaram e o traíram, é o mesmo Cristo que estava questionando Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo? Pastoreia as minhas ovelhas. Esse mesmo Cristo, irmãos, é o mesmo que chama você e eu hoje das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei o sofrimento ou a luta que vocês estão passando. Eu não sei do íntimo do coração de cada um aqui hoje, mas Ele sabe. Ele sabe. E a palavra dEle nos guia para a alegria do amanhecer ensolarado do sol da justiça, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo. Arthur Pink nos diz assim: não é difícil crer que Deus nos ama quando, como Elias em Querite e no Carmelo, obedecemos aos seus mandamentos, ouvindo-lhe a voz da palavra. Mas isso não é tão fácil quando, da mesma forma que Elias, no deserto, perdidos, ou como navios desorientados e sem leme, somos jogados no abismo entre uma onda e outra. Não é difícil crer no amor de Deus quando, como Pedro, estamos no monte da glória e no êxtase da alegria, propomos erguer uma tenda para Cristo. Mas isso é praticamente impossível quando, como o mesmo apóstolo, negamos o nosso Senhor e com maldições, e somos envergonhados por um olhar de repreensão cheio de tristeza. É necessário para nossa paz e conforto saber e crer que o amor de Deus permanece imutável, assim como Ele é imutável. Feche seus olhos. Santo Deus, a Tua palavra, ela nos ensina profundamente, ó Pai, sobre o inverno da nossa alma. Como Elias, ó Pai, nós somos questionados sobre a escuridão do nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, que é rico em perdoar e não tem nos abandonado, independente, ó Pai, da profundeza da escuridão do nosso coração. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada irmão aqui presente hoje. O Senhor sabe de cada dificuldade, seja financeira, seja no casamento, seja na saúde, seja no trabalho. O Senhor conhece, ó Pai. E como a Tua palavra nos ensina através da vida de Elias, que o Senhor esteja nos firmando, ó Pai, novamente, independente do nosso sofrimento, independente do inverno da nossa alma, que o Senhor esteja renovando as nossas forças, ó Pai, nessa manhã, nessa noite, e que na manhã seguinte, ó Pai, ao iniciarmos essa semana, possamos estar mais que felizes, sabendo que não são as dificuldades desse mundo que nos têm afligido dia após dia, que nos tirarão a esperança, mas sim, essa esperança nada poderá nos tirar, que é Cristo e esse uma vez ressuscitado dentro dos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra nos renova as forças manhã após manhã, dia após dia. E mais uma vez, que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite e nos despedindo, ó Pai, na graça e no poder do Senhor.
É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Marcel, tem a palavra?